nosso estudo sobre o agronegócio na África, no continente africano, tá, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, o que nós temos aqui? A gente tem as divisões, né? A gente falou aqui da África, da África aqui meridional, né? Que é a região sul. Aqui alguns países, eu já dividi aqui os países por regiões, tá, pessoal? Eu já falei para vocês. Vamos falar um pouquinho dos aspectos econômicos da África. Os aspectos econômicos. Então eu vou ter aqui petróleo. A África é boa de petróleo? É boa de petróleo. Ela é boa de ouro? Ela é boa de ouro. Ela é boa de diamante? Ela é boa de diamante. Tá? Então aonde que a gente encontra o ouro? Todos esses pontinhos amarelos aqui, ó, eu vou encontrar ouro, pessoal. Olha, então quase toda a África tem ouro. Né? Nós tirando aqui o deserto do Saara, né? E o Kalahari, olha, eu tenho até no deserto do Kalahari eu vou ter aqui regiões, tá, de extração, tá? E onde que eu vou extrair petróleo? Ó, onde tá as bolinhas, tá, ocas, eu vou ter extração de petróleo. Outros recursos, ó, outros recursos, eu vou ter cromo, ferro, manganês, níquel, prata, zinco, alumínio, tá? Eu vou ter os oleodutos, né? Então, a África é um continente muito rico em minerais, pessoal. Por ser muito antigo, tá? Você vai ter cristais, né, ali incrustados nas rochas, você vai ter petróleo, você vai ter ouro, né, e inclusive o diamante, né, é muito encontrado na África. Você pode até ver aquele filme, né, Diamante de Sangue, acho que é isso, do Leonardo DiCaprio, né, um filme para você ver esse estudo aqui que acontece aqui na África, né, todo esse estudo aí da extração de diamante. O que mais que a gente tem, Fernando? A gente vai ter bauxita, urânio, ferro, a gente vai ter aqui, ó, platina, cromo, diamante, ouro, urânio, cobre, cobalto. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a China, tá, dentro ali, junto com a África, faz parte ali dos continentes ou dos países do grupo BRICS, né? Inclusive o Brasil está nessa também, tá? Então, existe um estudo feito, está sendo feito e produzido e transformado ferrovias na África para poder extrair esse minério, chegar num porto e levar isso para a China. Então muitas empresas chinesas estão construindo ferrovias ou estão vitalizando, ou estão reconstruindo ferrovias, né, que foram desenvolvidas na época da colonização africana, tá? Para poder extrair esses produtos direto ali de forma mais barata para os países deles, tá? Isso está acontecendo agora embaixo aqui do nosso nariz. O que mais que a gente tem? A gente tem amendoim, vamos falar de agronegócio. Eu vou ter amendoim nessa região. Lembra que eu falei para vocês que essa região é a região mais rica da África? Ó, a gente vai ter amendoim, a gente vai ter algodão. Olha, eles produzem algodão. A gente vai ter o cacau, a gente vai ter o café, olha o café, tá? A gente vai ter o dendê, né? Que também também um produto produzido. A gente vai ter o tabaco, né? Em algumas regiões. A gente vai ter aqui as regiões de deserto. E eu vou ter aqui em vermelho, ó, regiões de pecuária extensiva, que nós chamamos de savanas. Você imagina? Produzindo ali pecuária, junto ali com os leões, junto ali com as hienas, né? Então tem que separar essa região, né? Como é que faz, né? Porque esses animais eles vivem nessas regiões. Aí o que o pessoal faz? Normalmente separa em parques, né? Isola esse parque para poder existir essas fazendas ali em volta. O que mais que a gente tem? Vamos falar de mais agronegócio, ó, recursos minerais. A gente vai ter ferro, a gente vai ter o cobre, o cobalto, o estanho, o urânio, a bauxita, o manganês, o ouro, o petróleo. Olha o petróleo, pessoal, tá? O continente africano, junto com o continente que nós temos ali, a Arábia Saudita, são os maiores, um dos maiores, são o segundo lugar, né, em produção de petróleo para o mundo. Então, você imagina, né, o dinheiro que corre nessas regiões aí com a exploração do petróleo. O que mais que a gente tem de agronegócio na região aí da África? Olha só, bens de exportação mais valiosos dos continentes
do continente africano. Eu vou ter, olha só, o óleo cru, eu vou ter comida, café, grãos, chá, eu vou ter aqui, olha, tem Madagascar é produzido café que a gente viu, né? A gente viu que a pecuária também existe ali naquela região, tá? A pecuária é diferente, né? A pecuária, o gado bovino, tá? Esse gado que a gente fala que aqui no Brasil, que é Nelore, né? O Angus e outros gados, estão começando a entrar lá na região, tá? Porque lá eles produzem cabras, né? Que faz parte também da pecuária, né? Eles produzem porcos, né? Que também faz parte dessa pecuária, né? Então não é só o gado, tá? O gado é bovino. Tá bom, pessoal? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter minerais, pedras preciosas, a gente vai ter produtos da madeira, tá? A gente vai ter cobre, a gente vai ter diamantes, a gente vai ter ouro, né? E outros produtos aí na África. Olha só, eu vou ter aqui mais um gráfico mostrando toda a divisão, né? Onde que estão aí os animais, onde que está a pecuária na África. O que mais que a gente tem, Fernando? A gente tem a partilha da África. Ah, Fernando, por que a gente estuda a partilha da África? Gente, assim como o Brasil, a África também foi colônia um dia, né? Foi colônia. Então, como que foi colonizada a África aqui no Brasil? O primeiro, inicialmente, foi colonizado pelos índios, né? Veio lá por cima, pelo norte, lá no continente do norte, lá na América do Norte, veio ali descendo, né, pelos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, né, que nem falava Brasil, na América do Sul, né, esses índios, isso há muitos anos. Quem não sabe como que é essa história, no final aqui do vídeo, em todos os vídeos do TV Fazenda tem um estudo mostrando da onde que saiu a população inicialmente e para onde que foi, né? E depois vieram os colonizadores que vieram pelo Oceano Atlântico, e aí no Brasil, tô falando do Brasil, né? Na África é diferente, tá? Eu vou ter aqui as colônias inglesas, tudo em rosa. Eu vou ter o Egito, o Sudão, Uganda, tá? Eu vou ter aqui Moçambique, eu vou ter a colônia do Cabo, tudo colonizado por ingleses. Então aqui eles falam inglês, falam inglês. Franceses, eu vou ter a Argélia, o Senegal, eu vou ter a Costa, a Nigéria, Serra Leoa. Aqui eles falam francês, colônia francesa. Então não se estranhe se você for para Europa, for para a África e lá em determinado local falar francês, falar inglês, né? É uma colônia. Como aqui no Brasil, uma colônia americana, uma colônia portuguesa, uma colônia espanhola, né? Eu vou ter os italianos, olha os italianos, tá? Aqui em Eritreia, em Somália, tá? Eu vou ter aqui também em Madagascar os franceses, olha só que interessante. E os alemães, olha só, os alemães estão nessa região aqui, ó, Camarão, Sudeste, África Sudeste, né? Eu vou ter aqui a África Oriental Alemã. Então, essa aqui é a região onde tem os alemães, né? Onde foram colônias alemãs. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem as línguas, olha só, a colonização trouxe as maiores famílias de línguas, né? Então eu vou ter Áfrico-Asiático, eu vou ter Austro-Asiático, eu vou ter o Níger-Congo, eu vou ter o Nilo-Saharã, tá? Eu vou ter as maiores religiões, que é o cristianismo, o islã, tá? E outras aí que eu vou ter na região. Fernando, o que mais que a gente tem? A gente tem também um grupo per capita. Quais são os países mais ricos ali do continente africano? Tá? Eu vou ter aqui acima de $4.000 per capita, o GDP, tá? Eu vou ter nessas regiões mais verdes escuras. Lembra que eu falei para vocês, as regiões mais ricas estão nessa região, tá? A região aqui do deserto também, que eles extraem petróleo, né? E outras coisas. Eu vou ter aqui regiões médias, tá? Em amarelo, e vou ter regiões laranjas, que são abaixo, entre $500 a $1.000 per capita. Eu vou ter também estudo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento, né, da África. Eu vou ter aqui alguns países com índice de desenvolvimento alto, outros menores, né? Mas a maioria está com pouco índice de desenvolvimento. A África, pessoal, está passando um processo muito grande de desenvolvimento, né? De estudo, né? De educação, assim como o Brasil, né? É uma colônia, né?
deixou de ser colônia há pouco tempo, né? Então a gente vai ter aqui também o declínio de produtividade dos solos africanos. Por quê? Porque a produtividade tem muito a ver com a quantidade de água disponível. A quantidade de água disponível na África está diminuindo ano a ano. A água disponível é água superficial, as chuvas, né, e assim por diante. Então eu vou ter aqui um declínio significante nessa região entre o Kalahari e essas regiões mais altas, né, dos Planaltos. Eu vou ter outras regiões, né, também que está diminuindo aí o declínio, a quantidade de produtividade ou a quantidade de solos férteis. Tá? Agora vamos saber um pouquinho mais dessa distribuição de água no planeta, né, pessoal? Vamos fazer isso no próximo vídeo. Vem comigo. Pessoal, então continuando aqui o nosso estudo sobre a disponibilidade de água no planeta, né, a disponibilidade de água no globo terrestre, eu vou ter os Estados Unidos, utiliza muita água. Eu vou ter a Índia, que está aqui, utiliza muita água. Eu vou ter a China, que utiliza muita água. Tá? A África utiliza pouca água, tá? Não utiliza muita água. Agora vamos entender, né? Será que não utiliza porque não tem, ou não utiliza porque não produz nada? Disponibilidade de água. Olha só, se eu pegar aqui o continente sul-americano, é onde tem maior quantidade de água disponível. Água disponível é água superficial, rios, lagos, chuva, tá? Nós estamos falando de índices pluviométricos. Nos Estados Unidos não tem água igual no Brasil, igual tem aqui nos países da América Latina, tá? Tem menos água e usa muita água. Tá? Já a China não tem tanta água igual tem no Brasil, mas usa muita água. A Índia não tem tanta água, mas usa muita água. A África não tem muita água, mas utiliza pouca água. Então, o que acontece? Acontece que existe uma grande possibilidade de desenvolvimento do agronegócio na África. Você vai falar, Fernando, mas como que nós vamos produzir alimento na África? Pessoal, se não for produzir alimento, nós importamos ou exportamos alimento para eles, porque eles precisam de comida. Nós estamos falando das maiores populações do planeta. E esse estudo que nós fizemos do crescimento populacional que está aqui embaixo, mostra que o continente africano em 2100, que não falta muito, nós estamos em 2023, nós estamos aí falando de 77 anos, 80 anos. O que é 80 anos? Né? É muito rápido. A gente tem aqui uma quantidade de gente ou população do continente africano aumentando e muito a partir de 2023 aqui, ó, chegando a igualar com o continente asiático, que envolve a Índia e a China. Ou seja, a Índia e a China vai dar uma estabilizada na quantidade de pessoas que nascem no país, tá? E o continente africano vai crescer e muito. Então olha só a possibilidade de agronegócio, a possibilidade de exportação para esses países mais ricos da África, a quantidade de tecnologias, de estudos que esse continente está necessitando, tá? Que nós aqui no Brasil podemos de alguma forma influenciar ali com eles, né? Desenvolver e levar ali para eles. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o estudo, né, do continente africano, para vocês entenderem um pouco mais, né, de como funciona o agronegócio no Brasil e no mundo e se posicionar, é claro, tá bom? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, deixe pra gente aqui nos comentários desse canal. E para você que ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, não custa nada, ajuda a gente e ajuda mais pessoas para que esse conteúdo que nós desenvolvemos juntos aqui chegue ali no seu lar, chega ali no seu celular, chega ali no seu computador, chega através do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, tá? Que mais pessoas possam saber dessas informações, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, te desejo muita, mas muita prosperidade e que Deus te abençoe. Valeu, gente, tchau, tchau!